Eu estava agachada debaixo da mesa, com os olhos fixos no picolé para sentir o gosto do mel quando de repente, olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal Relatos da Vida. Hoje quero contar para vocês as brincadeiras que a Mariana adora fazer no seu ambiente de trabalho. Se inscreva no canal para não perder nenhuma parte dessa história. Deixe nos comentários eu saber o que vocês acham desse conto, pois ainda estou em choque com tudo o que aconteceu. Eu sou Mariana, mas meus amigos me chamam de Mari. Tenho 22 anos, e honestamente, minha vida não é nada excepcional. Trabalho num escritório de marketing no centro da cidade, fazendo a parte mais chata do trabalho: análise de dados e relatórios. Nada muito empolgante, mas paga as contas e ainda me dá uma boa desculpa para viver os outros 50% da minha vida como se fosse um grande carnaval. Sou solteira, mas não por falta de opções. A verdade é que eu gosto de estar sozinha. Não me entenda mal. Adoro uma festa e um rolê com as amigas, mas também sou daquelas que vai para casa e prefere maratonar uma série no sofá com um copo de vinho na mão do que sair para mais uma balada qualquer. Estudo publicidade à noite, e estou cada vez mais perto de concluir minha graduação. O objetivo é crescer profissionalmente e, quem sabe, um dia abrir minha própria agência. Na empresa, as coisas são bem normais, até mesmo monótonas, se eu for sincera. E então, tem o João. Ele é o chefe da equipe e tem 35 anos, mas parece ter sempre uns 10 a menos quando está com aquele sorriso de canto de boca. Sabe aquele tipo de homem que parece ter saído de um livro de autoajuda? Charmoso, confiante e, mesmo sendo casado, tem sempre um olhar que faz a gente se perguntar por que ele ainda não se divorciou. Ele é do tipo que faz todos se sentirem especiais, mas na verdade está sempre de olho em algo mais. Ele sabe disso, e eu também. Nos damos bem. Ele me respeita, e eu respeito o fato de que ele sabe como ser charmoso sem ser óbvio. Não é difícil entender o que ele espera das pessoas ao redor, mas eu achava que não era dessas. Sempre me mantinha na linha entre o profissionalismo e a diversão. No entanto, algumas vezes a linha é tênue, muito tênue, e eu sou boa em me perder um pouco nessas nuances. Hoje ele me pediu para ficar até mais tarde no escritório. Só mais 1 hora, ele disse. Como sempre, eu aceitei, porque no fundo sei que vou acabar me divertindo. Eu tinha a sensação de que seria mais uma noite longa e sem graça, como aquelas em que a gente fica empurrando o trabalho com a barriga só para ganhar um pouco mais de tempo de liberdade. Quando João me pediu para ficar até mais tarde, não pensei 2 vezes. Ele tinha aquele jeito, sabe? Aquele tom de voz que, mesmo sem querer, transmite confiança e até um certo encantamento. E eu, bem, sou fraca para essas coisas. No fundo, eu sabia que, no final das contas, ele sempre fazia essas horas extras mais divertidas do que deveriam ser. E, de certa forma, isso me atraía. Enquanto eu terminava a última planilha, a luz suave da lâmpada e o som das teclas preenchiam o silêncio do escritório. Alguns colegas de equipe ainda estavam por lá, mas nada de muito novo. Quando João pediu a pizza, como sempre fazia nessas noites, o clima mudou um pouco. Eu sabia que, com a pizza, as coisas ficariam mais descontraídas. Ele não só era chefe, mas também fazia questão de ser o animador de todas as reuniões, principalmente nas horas mais relaxadas. A pizza chegou, e ele começou a distribuir as fatias com aquele sorriso torto, aquele olhar travesso que eu conhecia bem. Hoje, ninguém vai embora sem comer bem, ele disse, tentando fazer todo mundo se sentir à vontade, e nessas horas eu já pensava em outras coisas. Não que precisássemos de muito incentivo, mas o gesto sempre ajudava. O escritório, que geralmente parecia um ambiente rígido e sem graça, se tornava quase uma sala de estar, com todos ao redor da mesa, conversando e rindo. Até o som da boca cheia parecia mais animado. João estava diferente nessa noite. Ele sempre foi um bom chefe, sério quando necessário, mas quando começava a desconversar, se soltava. Ficava mais à vontade, fazia piadas, brincadeiras, e até dava umas olhadas mais ousadas. Nunca era vulgar. Não. Era um tipo de flerte discreto, bem calculado, mas ainda assim, eu sentia. Ele me olhava de um jeito que, se eu fosse honesta comigo mesma, fazia meu coração bater mais rápido, mais forte. Eu não queria admitir, mas me sentia atraída por ele. Talvez fosse o jeito em que ele me fazia sentir importante, ou talvez fosse só a atração natural que surge quando alguém é tão confiante. Mas, por mais que eu tentasse desviar os pensamentos, era difícil não perceber.
E, à medida que as coisas avançavam, as conversas se tornavam mais soltas. Alguma coisa no ar estava diferente. Algo que eu não podia prever, mas que me deixava ao mesmo tempo nervosa e curiosa. Alguns momentos me pegava atento a algumas imaginações naquele escritório que eu tinha vergonha de falar para alguém. Aquela rotina de horas extras se arrastava por semanas. João tinha o dom de tornar tudo mais interessante. No começo, eu tentava resistir à ideia de me deixar levar pelo clima descontraído que ele criava. Mas, quanto mais tempo passava, mais difícil era não me envolver. As piadas, os olhares, até o jeito como ele fazia questão de me chamar para conversar sempre que podia. Tudo isso ia me desestabilizando, mesmo que eu tentasse manter a compostura. Eu sabia que meu comportamento estava mudando, que minha atração por ele estava se tornando algo mais palpável, mais perigoso. Eu sempre consegui manter certa distância, pelo menos até aquela semana. Eu estava me sentindo mais sozinha do que o normal, talvez por causa da minha vida pessoal que não andava muito bem, ou talvez porque, de alguma forma, a presença dele tinha se tornado uma necessidade para mim. Eu não queria admitir isso para mim mesma, mas já estava claro. Algo estava mudando dentro de mim. Então, na quinta-feira, João me pediu, mais uma vez, que a equipe ficasse até mais tarde para finalizar um trabalho crucial para um cliente importante. Normalmente, ele chamaria todo mundo, mas, por algum motivo, eu senti que desta vez seria diferente. Talvez pela sensação de carência que estava me consumindo, ou pela expectativa crescente que eu sabia que estava tomando forma entre nós. Quando ele olhou para mim e me pediu para ficar um pouco mais, não consegui negar. Os outros membros da equipe saíram mais cedo, como sempre acontecia nas horas extras, e logo estávamos apenas eu e João no escritório, rodeados por pilhas de papéis e telas de computador. O projeto estava quase pronto, e faltava apenas o último ajuste antes de enviarmos para o cliente. Eu estava um pouco distraída, tentando focar no trabalho, mas minha mente não conseguia parar de pensar nele. O ambiente quieto, sem a presença dos outros, tornou tudo mais intenso, mais íntimo. Após alguns minutos de silêncio, o trabalho foi enviado. Eu senti uma leve tensão no ar, algo diferente. João me olhou e disse, com um sorriso no rosto: "Agora que acabamos, que tal tomar uma? Só para relaxar depois de um dia desses." E, sem esperar muito, ele me convidou para a sala dele. Era algo simples, uma conversa descontraída, mas havia algo no jeito dele que me fez sentir que aquele relaxar não seria tão inocente assim. Eu estava ali, sozinha com ele, com a excitação e a dúvida misturadas no peito. Sabia que algo estava prestes a acontecer. Mas o quê? João abriu 2 garrafas de cerveja do frigobar. Aquele gesto casual que, de algum modo, fez a situação ficar ainda mais íntima. Ele me entregou uma, o sorriso de sempre nos lábios, como se não fosse nada demais estarmos ali, naquela sala de portas fechadas, apenas nós dois, depois de um dia tão longo. A cerveja estava gelada, e, à medida que tomava, sentia a tensão se desfazer um pouco, mas também sabia que algo mais estava acontecendo ali. Algo que não tinha mais como ignorar. "Você trabalhou muito bem esse projeto, sabia?" João disse, recostando-se na cadeira, o olhar fixo em mim. Aquela era deixa, o tipo de elogio que me fazia sentir como se tudo tivesse levado a esse momento. Algo no tom dele fez com que eu olhasse de volta, mais atenta, como se estivesse esperando algum outro sinal, algum movimento que me desse permissão para me aproximar mais. "Eu sei, você me ajudou bastante. Fico feliz que tenha gostado", respondi, tentando não parecer nervosa, mas o meu peito estava batendo mais rápido do que o normal. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som de nossas respirações. Nós dois sabíamos o que estava no ar, mas ainda assim havia uma espécie de incerteza, como se cada um estivesse aguardando o momento certo para dar o próximo passo. O que antes era uma troca de palavras descontraída foi se transformando em algo mais carregado. Os olhares que trocávamos diziam mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ele se inclinou um pouco na cadeira, seus olhos não saindo dos meus. O espaço entre nós parecia ter diminuído, e eu não conseguia mais negar a atração que estava queimando dentro de mim. Estávamos próximos demais para voltar atrás, e quando ele levantou a mão para tocar meu braço, um arrepio percorreu minha pele. Não foi um toque apressado, mas sim deliberado, como se ele estivesse me pedindo permissão para dar o passo que ambos sabíamos que estávamos prestes a dar. Neste momento lembrei que eu não havia colocado minha peça de roupa das partes baixas, pois iria ficar marcando no vestido apertado que usava.
Parecia ser o destino agindo para fazer acontecer algo naquele escritório. Com um sorriso, ele se aproximou ainda mais. Seus lábios se encontraram com os meus, suaves e cautelosos no início, mas logo o beijo se intensificou, como se estivéssemos tentando captar algo que há tanto tempo havia ficado perdido entre nós. Eu não conseguia mais pensar, não conseguia mais controlar o que estava acontecendo. Só sabia que era impossível voltar atrás. Naquele instante, a única coisa que existia era vontade, as mãos se encontrando, os corpos se aproximando cada vez mais. E, naquela sala silenciosa, com a luz suave da lâmpada refletindo em nossos rostos, tudo o que eu queria era que aquele momento durasse para sempre. Eu não sabia o quanto tempo havia passado até que o silêncio na sala de João se fizesse mais presente. Depois que nossos corpos se separaram, tudo parecia ter uma intensidade diferente. O ambiente estava leve, algo que eu não sabia bem como explicar. Não eram apenas os beijos, nem os toques. Era uma sensação de que tínhamos cruzado uma linha que não poderia mais ser desfeita, mas estávamos felizes com tudo o que havia acontecido. Eu queria perguntar o que aquilo significava, mas não havia palavras que explicassem. Apenas o som de nossas respirações ofegantes preenchia o espaço, e por um momento, o mundo lá fora parecia distante demais para se importar. Quando finalmente nos recompusemos, João olhou para o relógio e, ao perceber que já era tarde, sugeriu, de maneira tranquila: "Vou te levar para casa. Já está muito tarde para você ir sozinha." A voz dele estava calma, mas seus olhos ainda carregavam aquela chama. Ele se levantou e, como se nada tivesse acontecido, pegou as chaves do carro. Não houve tensão entre nós, mas algo em mim não conseguia relaxar totalmente. No carro, o silêncio parecia menos pesado. Ele dirigia de forma suave, mas com uma concentração que parecia não ser sobre a estrada, mas sobre nós. Quando chegamos na minha casa, ele parou o carro na frente, mas não imediatamente saiu. Olhou para mim com um sorriso ligeiramente enigmático e disse, quase como uma confirmação silenciosa: "Obrigado pelo bom trabalho hoje. Você merece muito mais do que apenas palavras, Mari." Eu franzi a testa, surpresa, enquanto ele continuava: "Na verdade, eu estava pensando em te dar uma recompensa. Um aumento salarial. Você tem se dedicado bastante, e isso não passa despercebido. Acho que é o mínimo que posso fazer por você." Eu fiquei sem palavras por um momento. Um aumento? Não esperava isso. A minha mente estava tão ocupada com o que acabará de acontecer entre nós que não sabia como processar a oferta de trabalho. Eu estava feliz, sim, mas ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que se sentia confusa, perdida. Como aquilo tudo ia se encaixar no meu futuro? E, principalmente, como a nossa relação ia evoluir dentro do ambiente de trabalho, depois de tudo o que aconteceu naquela sala. João me olhou com uma expressão séria, mas ao mesmo tempo reconfortante, como se soubesse o que eu estava pensando. "Isso fica entre nós, tá? Um segredo." Ele sorriu novamente, e isso me deixou ainda mais desconcertada. Ele tinha o poder de me fazer sentir uma mistura de prazer e dúvida, e, naquela noite, eu não sabia o que viria a seguir. Eu dormi profundamente naquela noite. O cansaço físico e mental de tudo o que havia acontecido no escritório me envolveu de uma maneira tão tranquila que, ao colocar a cabeça no travesseiro, nada parecia mais importante do que o sono que finalmente me abraçou. Mas, claro, antes de cair no sono, minha mente não parou de revisitar cada detalhe da noite anterior. Os beijos, os toques, a maneira como João me olhou quando disse que me daria um aumento, tudo isso ficou gravado em minha memória, como uma lembrança quente que eu sabia que nunca mais conseguiria apagar. Eu sorri sozinha ao me lembrar, e mesmo com o sono chegando, uma sensação de felicidade me preencheu. Eu não sabia como aquilo tudo ia afetar meu futuro, mas naquele momento, sentia que algo dentro de mim havia mudado. Algo bom. Eu precisava disso. Precisava sentir que eu ainda tinha controle sobre minha vida, minha confiança, minha autoestima. A noite com João foi como um sopro de ar fresco em um lugar apertado, me lembrando de que eu não precisava ser só a garota que trabalhava duro no escritório. Eu também era uma mulher com desejos, com vontades, e com capacidade de conquistar o que quisesse. Quando acordei no dia seguinte, me senti renovada. O sol entrava pela janela e, por um momento, a vida parecia mais leve. Mesmo com a rotina que me esperava no escritório, eu estava diferente, mais segura, mais confiante. Como se eu tivesse conquistado algo importante, não só pelo aumento que João me prometeu,
mas por algo que estava dentro de mim, algo que eu não sabia que ainda existia. Fui para o escritório como qualquer outro dia, mas o ambiente, de alguma forma, parecia mais previsível, mais monótono. Ninguém sabia o que havia acontecido entre mim e João na noite passada. E, no fundo, isso era bom. Mantinha tudo na esfera do segredo, e eu estava gostando dessa sensação. Mas o que eu não esperava era a forma como minha mente começava a me pregar peças. Cada vez que passava pela sala de João, o pensamento de voltar para lá, de repetir a noite de ontem, me consumia. Eu me pegava pensando no jeito como ele me olhou, no sorriso que ele deu quando me disse sobre o aumento. O desejo por ele, que antes estava bem guardado, agora estava exposto. E eu queria mais. Queria mais daquele momento, daquela intimidade, e quem sabe mais um aumento, quem sabe mais uma recompensa pela minha dedicação. O escritório, para mim, nunca mais seria o mesmo. Eu sabia que, cada vez que entrasse ali, olharia para João e me perguntaria se ele estava pensando o mesmo que eu. Se ele sentia o mesmo desejo, a mesma curiosidade sobre o que poderia acontecer entre nós dois. E, de alguma forma, eu ansiava por mais. Mais do que ele poderia me oferecer como chefe. Mais do que um aumento. Queria mais daquela sensação. Mais daquela intensidade. E eu sabia que, de alguma forma, isso voltaria a acontecer. Porque agora, ao entrar no escritório, não só o trabalho me chamava. Eu sentia que o jogo entre nós dois tinha apenas começado. Meus amores, o que vocês acharam da minha história? Fiz algo de errado? Se inscreva no canal para não perder mais nenhuma história como esta e clique no botão de like para eu saber se gostaram. Deixem nos comentários se eu deveria fazer uma parte 2 dessa história para contar com mais detalhes sobre o que aconteceu naquele escritório. Tentei resumir para a história não ficar muito grande. Até a próxima!